Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui por mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Corinthians e Flamengo, vamos entrar nos detalhes minuciosos dos jogos para entregar tudo mastigado para vocês. Vamos falar também sobre a patrocinadora Master do Corinthians, Esporte da Sorte. Será que pode deixar de operar no Brasil a partir do dia 10 agora? Vou trazer essas informações e muito mais para vocês. Em contrapartida, humildemente eu peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. É de graça, você não vai pagar nada e vai me ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos assim como você. Combinado então, fiel? Chega de enrolação. Vamos falar de Timão, porque, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Esse vídeo vai ter até um pequeno atraso, porque eu já gravei 3 vezes. Eu volto e gravo, porque o vídeo ficou uma forma muito ofensiva e eu tenho que respeitar as pessoas que assistem esse canal. Mas a raiva é tão grande, cara, porque não faz sentido pra mim nenhum, um treinador chegar em uma entrevista coletiva e falar assim: eu poupei o time pensando no brasileiro. Só que como que você poupa um time colocando o seu melhor jogador como titular e poupando o Matheus Bidu? Vocês acham que o Ramon Dias falou a verdade? Vocês acham que ele poupou o time, deixando o Rodrigo Garro jogar e poupando o Matheus Bidu? Vocês acham que ele poupou o time, poupando o Yuri Alberto, que com a condição física que o Yuri Alberto tem, ele joga sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e fica pronto para o próximo domingo ainda? É mentira, senhor Ramon Dias. O senhor errou na escalação porque você quis inventar. Professor Pardal, você quis inventar. Porque nesse mundo, e qualquer mundo conhecido que possa existir nesse planeta ou em qualquer planeta, não tem condições. É inegociável o Charles jogar como titular e o André Carrilho ser banco. É inegociável o Rian. Fiel, eu não vou criticar o Rian porque ele é jovem. Ele não tem culpa. Ele está sendo lapidado. O moleque tem o quê? 20, 21 anos no máximo. Cara, não tem condição o Rian entrar numa partida dessa magnitude entre Corinthians e Flamengo. Olha o meio-campo do Flamengo pra frente, cara. Só tem jogador de seleção brasileira, jogadores altamente competitivos. E não tô desmerecendo o jovem Rian. Mas não é Pelé, pô. O único que jogou com 17 anos foi o Pelé. O Rian, jovem desse jeito, tinha que colocar um cara mais cascudo. E quem é mais cascudo que o Rian no banco de reservas? O José Martínez. Por que o José Martínez foi banco pro Rian? Não tem condições. E o que mais deixa a gente irritado, fiel torcida, é que você sabe disso, eu sei disso, o resto dos torcedores sabe disso, porque nós somos inteligentes. Eu acompanho vocês nos comentários. Os comentários de vocês são comentários ótimos. Estou sempre respondendo vocês, comentários que vocês sabem o que estão comentando. Então, se nós que não ganhamos nada financeiramente, pensamos melhor que o treinador que ganha um absurdo, porque, cara, eu nunca critiquei o Ramon Dias igual eu tô criticando aqui, mesmo em derrotas lá atrás. O Ramon Dias foi totalmente incompetente na escalação do Corinthians. Cara, eu tava assistindo o jogo com meu irmão e com meu primo. Nós estávamos assistindo nós três somos corintianos assistindo o jogo, tá? Cara, na hora, 1 hora antes da escalação, eu olhei meu celular e vi só o meio pra frente. Eu nem vi os volantes. Eu comemorei como se fosse um gol na hora que eu vi Rodrigo Garro e Igor Coronado jogando junto. Só que eu não tinha visto os volantes depois que eu vi. Cagada total. Ele acertou de uma forma brilhante você colocar o Rodrigo Garro e o Igor Coronado para jogar juntos. Eu gostei e nem achei ruim o Hector Hernandes como titular, porque o cara merece uma chance para mostrar, e quase fez um golaço também, mas ele merece uma chance para mostrar do que é capaz. Só que aí no primeiro tempo, quando ele não joga bem, você já tem que entrar com o Yuri Alberto no segundo, tá? E o Corinthians, mesmo com 4 meio-campistas, Rian, Charles, tá? Igor Coronado e Rodrigo Garro, com 4 meio-campos, parecia que o Flamengo tinha 40 meio-campistas e o Corinthians só 4. Todas as bolas do Flamengo no meio-campo, o Flamengo não perdeu nenhuma bola no meio-campo do Corinthians. Foi do primeiro minuto de jogo aos 40 minutos de jogo do primeiro tempo, pressão total. Parecia que o Flamengo estava fazendo um jogo treino. Essa é a verdade.
parecia que o Flamengo estava fazendo jogo treino. E o Corinthians só deu um apertozinho no final do primeiro tempo porque os jogadores do Flamengo cansaram. Porque senão ia ser do primeiro minuto ao último minuto do primeiro tempo, pressão total em cima do Corinthians. E eu falei, cara, não é possível que ele não vai mexer. Vai esperar a gente tomar o segundo gol? Não é possível que ele não vai ver que o Rian e o Charles não é jogador para esse tipo de jogo. Não é possível que ele não tá vendo que o Charles não tá acertando um passe. Não é possível que ele não tá vendo que o Rian não tá marcando ninguém. Não é possível que ele não tá vendo que o Hugo tá entregando tudo, que tá uma avenida lá na lateral daquela bosta daquele Hugo. Não é possível que ele não tá vendo que o Mateuzinho tem que ser titular, porque apesar de não ser top lateral, mas é um cara que marca mais que o Fagner, porque lá no Fagner tá uma avenida. Tá uma abertura total. Falar assim, ó, pode vir aqui que eu não marco ninguém, eu tô gordo, eu tô velho. Pô, são coisas que dá para qualquer um perceber que não é técnico de futebol. Porque quando o Corinthians coloca o André Carrilho e o José Martínez no jogo, fiel, o Corinthians não perdeu uma bola no meio-campo. Foi onde o Corinthians melhorou. O Corinthians não perdeu uma bola sequer no meio-campo do Corinthians. O Corinthians passou a dominar o jogo. Eu tô cansado de ver o Corinthians com possibilidades de ganhar jogos perdendo por causa de competência técnica. Foi assim contra o São Paulo, tá? Apesar das expulsões aí do Fagner, do Ramalho, foram inocentes, dava pra gente ganhar o jogo. Foi assim contra o Flamengo. Entrar com o Rian e Charles, ele matou o time, cara. Assim como o Fagner arrebentou o esquema tático do Ramon Dias lá contra o São Paulo, o Ramon Dias arrebentou com o seu próprio esquema tático. Na hora que ele coloca dois volantes com Charles e Rian, péssima escolha. Antes ele tivesse entrado com o Bidon, então. Péssima escolha, fiel. Não pode acontecer esse tipo de coisa no Corinthians, tá? Não pode acontecer. Pô, ele já teve aí experiências com o Charles num jogo contra o São Paulo que já foi muito mal, que já não jogou bem. Qual é a motivação que ele tem para pôr o Charles no jogo? Cara, outra coisa que vou falar para vocês aqui com todo o meu coração, não sei a opinião de vocês, mas não tem como, não existe possibilidade nenhuma do Félix Torres ser titular do Corinthians. Que zagueiro horrível! Horrível! Quase entregou o gol ontem. Não fez nada, fiel, nada. Horrível na marcação. André Ramalho tá sofrendo em dobro. Aí você perdendo o jogo por 1-0, covardemente, ele vai lá e coloca 3 zagueiros, ele recua o time. Cara, eu vou ser, olha, bem sincero para vocês. Se o Ramon Dias continuar nessa insistência em Charles, em Félix Torres, nessa porcaria de Hugo, que esse cara já tinha que ter mandado embora. Coloca o Palácio para jogar com a perna. Se o Corinthians continuar nessa insistência, temos que imediatamente, vou ser sincero para vocês, o Ramon Dias vai servir só de trampolim, só para a gente não cair para a segunda divisão, e a gente tem que iniciar um ano com um cara mais carimbado. A gente tem que iniciar um ano com um cara mais maduro, senão nós não vai disputar título. Porque tem coisas, Fiel, que você testa, não deu certo, você muda. Cara, ele acertou brilhantemente colocar o Coronado e o Garro juntos. Pra que ele foi colocar o Charles e o Rian, cara? O moleque novo, tá começando agora. Por que ele tirou o Matheus Bidu, que não é um lateral top team do Brasil, não tá nem entre os 10, mas é o nosso melhor lateral. Bidu marca, tem mais condicionamento físico. O Bidu parece um tourinho, né? Pequenininho, mas marca bem. Cruza bem, apoia muito mais do que o Hugo, cara. Poupar Matheus Bidu, poupar Yuri Alberto. É mentira, Ramon. Você não poupou porque o Rodrigo Garro foi titular. Rodrigo Garro é seu principal jogador. Então você quis inventar, você tentou surpreender e estragou o time. Você entrou com 2 articuladores e 2 marcadores que na realidade não marca ninguém, os seus 2 marcadores. Será que você não entendeu? Será que você não entendeu, cara, que os seus 2 marcadores não marcam ninguém? É a mesma coisa quando você entra com o Bidon achando que é volante. Você, na realidade, está jogando com um volante, porque o Bidon não marca ninguém também. Quem marca no Corinthians? José Martínez. E o Carrilho joga tanta bola
que nem volantão ele é e marca muito mais. Cara, o André Carrilho ontem sobrou no meio campo. Sobrou no meio campo. Quando ele entra, ele sobra no meio campo. Sobrou totalmente. E Ramon Dias, você pega, chegou, aposto que você deve ter feito isso, porque se você não fez isso, você é um ingrato. Chegar em São Paulo, você colocar os dois joelhos no chão, agradecer a Deus por ter feito uma viagem tranquila, primeiramente, Deus acima de tudo, tá? E agradecer ao Hugo Souza. Porque se não fosse o Hugo Souza ontem, o Corinthians teria perdido de 3-4-0, porque o senhor... Cara, tem que respirar. Porque o senhor, eu não vou xingar não, porque o senhor errou na escalação, o senhor Ramon Dias. E errou feio. Para de inventar. O time do Corinthians é esse, é Hugo Souza no gol, é Mateuzinho, é André Ramalho e Kaká, ou Gustavo Henrique, tá? Eu sou mais o Gustavo Henrique hoje. É Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, porque nós não tem outro lateral, mas o Matheus Bidu tá anos-luz à frente do Hugo. A nossa dupla de volantes hoje é José Martínez e André Carrilho quebrando o galho, porque a gente não tem porque até o Alex Santana voltar. Na frente, a gente Rodrigo Garro, Igor Coronado e Thales Magno na hora que voltar e Romero. Ou até o Thales Magno não voltar, Yuri Alberto e Romero. Essa é a escalação do Corinthians. E se o senhor não viu isso ontem, depois, tanto que o Corinthians melhorou, depois da entrada do José Martínez e do André Carrilho, se você aqui em São Paulo, ou no Brasileiro contra o Inter agora, fazer a mesma cagada, voltar com o Bidon que não marca ninguém, ou voltar com o Rian e Charles, esse Charles você tem que sumir com esse cara daí. Você tem que sumir com esse cara do Corinthians. Charles, Hugo, tem que sumir com esses caras, Félix Torres. Se você voltar com esses caras como titular, aí, sinceramente, o Corinthians tem que pensar numa melhora. E eu não estou aqui, fiel, porque é a primeira vez que eu estou criticando o Ramon Dias, porque eu não critico o treinador. É a primeira vez que critico o Ramon Dias neste canal, igual estou criticando agora, porque ele errou muito, mas muito mesmo, porque ele colocou dois volantes que não é volante, dois volantes que não marca, dois volantes inoperantes. Quando você coloca volantes inoperantes, você fica muito frágil. É a mesma coisa do ataque do Corinthians, que era o pior ataque do campeonato antigamente, com o Yuri Alberto e o Romero. Os caras não faziam gol, funcionava a defesa, funcionava o meio, o ataque não funcionava. Até a chegada do Thales, até a chegada de outras peças do Corinthians. O caso dos volantes é pior, porque você está mexendo no sistema defensivo. Eles não marcam ninguém. Por isso que o Corinthians com 4... Eu nunca vi isso na história do futebol. O Corinthians com 4 meio-campistas parecia que tinha um só. Parecia que tinha um meio-campo só, que era o Rodrigo Garro, que ainda ajudava a marcar e vinha com essa bola na frente, porque virou uma avenida o meio-campo do Corinthians, cara. Virou uma avenida com 4 meio-campo. Parecia que o Corinthians tinha 4 e o Flamengo tinha 8 meio-campistas. Não existe isso, mas o Rian e o Charles na marcação, no sistema defensivo, são dois caras inoperantes. Diferente do José Martínez, que corre pra caralho, que entrou bem, e diferente do André Carrilho, que dominou o meio campo do Flamengo, só ele sozinho. Então é inegociável, Ramon Dias. Não tem que ver, não tem que fazer teste. Você ganha pra isso, cara. O André Carrilho não pode ser banco do Corinthians. O José Martínez não pode ser banco do Corinthians numa semifinal contra o time mais rentável financeiramente da América. Com um time que tem 11 jogadores convocados para a seleção brasileira. Com o De La Cruz, com o Gerson, com o Arrascaeta, com aquele menino Wesley que joga pra caramba, com o Bruno Henrique matando o Fagner na ponta, porque foi uma avenida com o Wesley e o Hugo, né? E outra avenida com o Bruno Henrique e o Fagner. E a sorte ainda é que o Michael não está em total condições de jogo ainda. Então olha o time do Flamengo. Fora que o Pedro não tá jogando, porque tá machucado. E ainda tem o Gabigol, que fez um gol que estava impedido. Então, se não é o Hugo Souza para aquela bola no começo do jogo, em que o Arrascaeta bate e ele voa lá na gaveta para tirar, aquela bola que o Arrascaeta colocou o Gerson na cara do gol, ele e o Hugo sozinho, ele e o gol, o Gerson, o Hugo sai abafando e consegue tirar a bola. Se não é o Hugo ontem, o senhor teria tomado 4 gols no Rio de Janeiro e o Corinthians teria voltado de lá desclassificado por competência sua, por erro seu. Então larga de ser teimoso,
larga de ser professor Pardal. Você já viu que com a entrada do Martínez e do Carrilho, o Corinthians joga muito mais bola, domina muito mais o meio campo, que com porcaria de Charles, que com porcaria de Rian e com bosta de Hugo lá na lateral. Desculpa o Rian ter falado porcaria aqui, porque o Rian é jovem, tá? Ele vai ficar bom para jogos grandes ainda, mas ainda não é o momento dele, ainda não é o momento do Bidon, porque o Bidon não é volante, pelo amor de Deus. O Bidon não marca ninguém. Então, espero que a entrada desses jogadores no final possam ter te dado o discernimento para você nos próximos jogos não errar mais, porque o Corinthians ainda está vivo na competição, graças ao Hugo Souza, graças a esse grande goleiro, Hugo Souza, que tomou apenas um gol e fechou o gol do Corinthians. Graças a ele estamos vivos para o jogo da Neoquímica Arena. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, quero saber tudo referente o que você acha sobre o jogo entre Corinthians e Flamengo, o que você acha sobre a gente falou aqui. Pode comentar aqui nesse canal, eu comento todos os comentários sem nenhuma exceção. Vamos falar rapidinho sobre o Esporte da Sorte. A mesma questão que eu trouxe ontem sobre o Carlos Miguel, que processou o Corinthians, eu não gosto de trazer notícias picadas, eu gosto de trazer notícias mastigadas, tá? E esse negócio da Esporte da Sorte está mastigado, porque parece que notificaram, tá? Algum órgão público aí, algum órgão do governo, desculpa, notificou a Esporte da Sorte que a partir do dia 10 ela não operaria mais por conta de algumas coisas que estão acontecendo com a empresa, ou seja, a partir do dia 10 ela teria suas contas congeladas novamente, ou seria aí impedida de operar no Brasil. A Esporte da Sorte já entrou com recurso falando que cumpriu todas as regras. Vou falar assim, fiel, porque a notícia não está detalhada, tá? Tô passando o que me passou também, tá? A fonte. Corintianeiro, tá mais ou menos assim. Qualquer informação detalhada eu te explico. Então parece que ela não andou correta com algumas coisas e deu prazo para ela operar só até dia 10 agora. Porém, ela já entrou aí, tá, fiel, com pedido, mostrando que tá cumprindo todas as regras que é pedido, porque saiu o nome das casas de apostas que podem continuar operando, porque existe uma regra aqui no Brasil agora. E não saiu o nome da casa Esporte da Sorte, tá, fiel? Que é preocupante, que é gravíssimo, tá? Porque se ela parar de operar, vamos esperar agora para ver esse pedido que ela fez, porque ela mostrou que assim como as outras casas de aposta, ela está andando certinho, mostrou todos os documentos cabíveis a ela, tá? Só que se caso ela for parada de operar no dia 10, o Corinthians, o que ele tem que fazer de imediato? Rescindir. Não fique esperando o pior. Rescinde. Rescinde. Se ela for proibida de operar dia 10, não espera mais processos burocráticos jurídicos, não. Rescinde, porque o Corinthians, o tamanho desse clube aqui é tão grande que não vai 2 semanas para o Corinthians arrumar outra patrocinadora, outra bet, tá? Porque com o Corinthians arrumando outra bet, jornalistas, seus vagabundos mercenários, o Corinthians não vai ficar sem o Depay, não. E para você também que comenta que é corintiano, larga de ser anti-corintiano, cara. O Corinthians não vai ficar sem Depay por causa de bosta de Esporte da Sorte, não, cara. Não vai ficar. Se a Esporte da Sorte parar de operar, parar de dar a grana pro Timão, o Corinthians, pela sua grandeza, pela sua magnitude, ele arruma outra patrocinadora em 2 semanas para pagar a mesma coisa ou mais, tá? Então essa outra patrocinadora que vem, o Corinthians usa o dinheiro para pagar o Depay. Não vai ficar sem Depay, meu amigo. Vocês podem ficar tranquilos que na hora que esse jogador entrar em forma, ele vai dar muita dor de cabeça ainda para os adversários. Podem ficar tranquilos, tá? Porque não é por causa que a Esporte da Sorte está tendo alguns problemas burocráticos agora que o Corinthians vai ficar sem um Depay. E mesmo que aconteça de perder a casa de aposta, o Corinthians arruma outra em 2 semanas. Seus anti-corintianos do caramba. Vocês podem ficar tranquilos, porque a gente, pela grandeza, arrumamos outro patrocinador em 2 semanas e continuamos pagando o Depay sem problema algum, certo, fiel? Então o que pega sobre a casa de apostas do Corinthians é que ela foi notificada, tá, pelo governo que ela não cumpriu algumas coisas que precisam cumprir as casas de aposta no Brasil e foi falado que ela pararia de operar no Brasil a partir do dia 10, tá? Saiu o nome de outras casas, menos o da Esporte da Sorte. E ela já entrou com o recurso para mostrar que está cumprindo tudo que precisa ser feito, assim como outras casas de aposta. E qualquer informação que tiver sobre isso, meu amigo, eu vou trazer para você neste canal de forma totalmente atualizada. Combinado, então? O meu muito obrigado por tudo.
Hoje, 6 horas da tarde, tem mais vídeo do Corintianeiro e 11 horas, 11h30 da noite, tem mais um vídeo para você. Aqui é assim, irmão, aqui é tudo atualizado, tá? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!